Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo de assistência às vítimas politraumatizadas. Na aula de hoje, nós falaremos sobre a avaliação primária e o seu algoritmo propriamente dito. Na avaliação primária, nós utilizaremos o algoritmo com ferramenta que deverá ser fundamental. Na verdade, ela é fundamental para que nós consigamos desempenhar o nosso atendimento numa sequência lógica, estruturada, identificando as ameaças à vida do paciente, E esse algoritmo ainda nos ajuda a priorizar a sequência do atendimento e as intervenções. E cabe aqui um apontamento que nós já trouxemos nas aulas anteriores. Quando eu falo de paciente politraumatizado ou um paciente grave, eu devo sempre priorizar o que mata primeiro e não o que mata mais. Por quê? Porque na vítima de trauma, o que mata mais são as vias aéreas. Mas em se tratando de suporte básico de vida e avaliação primária inicial, eu preciso estar atento ao que mata primeiro. E nesse caso, o que mata primeiro no trauma é o X. Então eu trago aqui para vocês a sequência de avaliação primária através do mnemônico XABCDE, onde o X, eu vou fazer uma exposição, eu vou procurar essa hemorragia externa grave ou essa hemorragia sanguinante, buscando resolvê-la. E cabe aqui nesse mnemônico a gente entender que eu só passarei para a próxima etapa desde que atendida a etapa que eu estou, ou a etapa em questão. Então, eu só vou para o X quando eu resolver o A. Então, no X é a hemorragia sanguinante, eu faço o controle dela, tá? Resolvido essa situação, eu vou para o A. O A é a avaliação das vias aéreas e o controle da coluna cervical. Então, eu faço, a princípio, a estabilização dessa coluna cervical de uma maneira manual. E após, nós discutiremos a aplicação do colar cervical. Iniciaremos a aplicação do colar cervical. E aqui na abertura da via aérea e o controle da coluna cervical, eu preciso fazer duas ressalvas. A primeira, eu vou utilizar o chin lift. O chin lift é aquela elevação do mento. Ou o paciente não me possibilita essa situação, onde eu vou optar pelo down thrust, que é a anteriorização da mandíbula. Pacientes com trauma raquimedular, suspeita de trauma raquimedular, eu vou utilizar essa manobra de anteriorização da mandíbula, onde nas atividades práticas nós mostraremos a vocês como utilizar dessa manobra. Resolvido a letra A, eu vou agora para a letra B. Na letra B, nós avaliaremos a respiração. Então, dessa respiração, eu vou procurar a melhor resposta ou a melhor respiração. Qual é a qualidade dessa respiração? A vítima respira confortavelmente? O tórax expande? Esse paciente faz uso de musculaturas acessórias? São todos apontamentos, são todas perguntas que eu preciso me fazer quando dessa avaliação primária. Eu ainda não estou falando da oximetria. Eu estou falando da avaliação respiratória. Não precisa ainda contar a frequência respiratória. Isso nós faremos lá na avaliação secundária. Qual é a importância de uma avaliação assertiva e minuciosa aqui no B? Através da respiração, nós vamos garantir que esse sangue mantenha-se oxigenado. Então, o sangue oxigenado, quando ele chega, ao cérebro, ele vai auxiliar na questão da resposta neurológica. E eu vou sempre usar oxigênio para paciente vítima de trauma? Nem sempre. Mas aqui é um ponto de partida. Resolvido a etapa B, nós vamos agora para o mnemônico C, em que eu vou avaliar o controle da circulação. Comece pelo enchimento capilar. Faça uma pressão no leito unguial. E após soltar, ele demora mais ou menos do que 2 segundos para se restabelecer. Se não for possível no leito unguial, faça na palma da mão. Pressione a palma da mão e solte.
verifique se estabelece, se fica vermelhinho em menos de 2 segundos. Agora eu vou para os pulsos radiais. Os pulsos estão simétricos? Os pulsos estão cheios? Como é a qualidade? Está rápido? Está fraco? Está fino? Agora verifique a coloração da pele desse paciente. Ele está corado ou ele está descorado? Esse paciente apresenta sudorese? Agora nós vamos para o D. O D é de disfunção ou avaliação neurológica. Utilize uma escala reconhecidamente mundial ou aplicada de uma maneira efetiva aqui no nosso serviço, que é a escala de Coma de Glasgow, onde você vai avaliar a abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Fiquem tranquilos, não precisem decorar a pontuação na escala de Coma de Glasgow. Avalie a melhor resposta. O paciente abre o olho? Abre o olho de uma maneira espontânea ou só ao estímulo? Ou só ao estímulo tátil? São situações que a gente precisa avaliar. Esse paciente, ele verbaliza? E se ele verbaliza, é de uma maneira conexa ou é uma maneira confusa? Qual é a melhor resposta dele? Busque isso. Resposta motora. O paciente movimenta membros? Quando solicitado, ele aperta a sua mão? Quando solicitado, ele movimenta os membros? Mas cuidado, estamos falando de uma vítima de trauma. Pode ser que em algum momento ele não consiga uma movimentação espontânea por conta de uma dor ou uma possível fratura no membro estimular. Ressaltar, avaliação das pupilas desde 2018. Essa avaliação ela é importantíssima. Então, desde 2018, ela está sendo empregada junto com a escala de Coma de Glasgow. A reatividade pupilar. As pupilas reagem da mesma maneira, ao mesmo tempo? O tamanho da pupila são iguais? Então, são perguntas a se fazer. Tá ok? Agora nós vamos para a etapa E. O E é disposição com controle da temperatura. A gente precisa prevenir a hipotermia nessa fase. Por quê? Quando falamos de exposição, nós precisaremos em algum momento expor uma região do corpo do paciente. Dessa forma, o paciente vítima de trauma, ele tem o risco da hipotermia. Então, nós faremos a exposição, avaliaremos a região e, logo na sequência, nós vamos prevenir essa hipotermia instalando uma manta térmica ou a manta aluminizada que nós temos disponíveis no nosso serviço. Tá certo? E agora, nós estamos finalizando essa aula e nós voltaremos nas aulas falando sobre cada etapa desse método mnemônico. Aguardo vocês. Até mais.